A ideia inspiradora. Continuo a dar-lhe estes conselhos, a você, que crê na presença de Deus e que está resolvido a assumir a austera disciplina de sua divina escola. Espero fazer-me compreender e conduzi-lo à prática mesma. Seguirei seus conselhos, você dirá. Conseguirei suportar a solidão e o silêncio. Escreverei. Mas o quê? A resposta está contida no que precede e está bem distante do conselho de Boileau. Escolha um assunto, entre aspas. Estranha asserção. Um homem sério deverá escolher um assunto? Se ele não o tem, não escreve. Jamais o escolhe. Em primeiro lugar, no fundo, só há um assunto: Deus, o homem e a natureza, e em suas mútuas relações. Nessas relações encontramos o bem, o mal, a verdade, a beleza, a vida, a morte, a história, o futuro. De sorte que o único assunto da meditação da alma é, de fato, aquele que indica Santo Agostinho: procurando com diligência, por muitos dias, conhecer a mim mesmo e o que é meu bem, e o mal que deveria evitar. Certo, mas por onde abordar esse assunto, que é o assunto universal? Respondo: é preciso abordá-lo como ele se apresentar. Os músicos já não observavam que, quando a alma é verdadeiramente tocada, há um tom, um único, com exclusão dos outros, que lhe corresponde? E se observarmos com mais cuidado, não somente o tom, mas a medida, o fundo da harmonia geral, talvez mesmo os detalhes da melodia já são dados, ordenados pela emoção que nos toma. Pois bem, se você estiver em silêncio, se estiver desperto, emocionado, e comumente o verdadeiro silêncio desperta e dá a emoção verdadeira, então essas harmonias e melodias interiores, embora você talvez não saiba muito bem ainda como escutá-las, estão em você. E a essas harmonias correspondem certas visões, certas faces das ideias eternas, certas inspirações particulares e atuais de Deus. Pense que, quando estiver recolhido, estará diante dos atributos de Deus, tais como os professores de filosofia os expõem? Certamente não. Você vai se encontrar, na verdade, diante daquilo que anuncia o Evangelho, do Verbo feito carne. É por isso que o Evangelho não diz: um só é o vosso Mestre, Deus. Diz de uma forma bem mais precisa: um só é o vosso Mestre, o Cristo. Deus não é para nós somente o eterno, o imóvel, o absoluto, o invisível. Ele é também o Deus vivo, presente, amando e sofrendo na humanidade. E aquele de quem lhe chegam, se você for verdadeiramente seu discípulo, as mais particulares, as mais precisas, as mais atuais inspirações. Ora, o que você quer que o Verbo feito carne para a salvação do mundo inspire a seus discípulos, senão o que é necessário atualmente para a salvação do século em que eles vivem, e sobretudo para a sua própria salvação? Sua salvação, a salvação do século em que vivem, eis a obra e a ideia universal, idêntica para todos os servos de Deus, numa mesma época, mas diversa para cada um deles, segundo o povo a que pertence, segundo o papel que ele pode e deve ter na batalha. Assim, a ideia verdadeiramente inspiradora para você, como para todos, é a salvação do século em que você vive, e é a sua própria salvação, relacionada à sua obra, e que é preciso realizar a cada momento por um trabalho e uma obediência próprios a esse momento. Sua ideia, sua luz, sua fonte de vida, é o Deus vivo e feito homem, e que busca a salvação e a do século. Trabalha nelas por sua providência atual e conta com um auxílio, mostrando-lhe o aspecto preciso da verdade que o mundo, no momento atual, e você mesmo, nesse momento, devem compreender, desenvolver e praticar para não escapar ao plano providencial, ou para voltar a ele caso lhe tenha escapado. Detalhemos mais, vejamos mais particularmente o que é inspirado à alma que tenha alcançado o silêncio.
Já disse que você deve impor silêncio à algazarra do mundo, e que para isso deve romper com ele. Mas você acha que deve romper com a humanidade para escutar unicamente a Deus? Longe disso. Romper com o século é ótimo, mas não se deve romper com a humanidade. O século não é a humanidade. A tendência do século e a tendência do gênero humano são coisas distintas. A última é a lei, a outra, a perturbação da lei. Assim como o movimento total da Terra, em seu curso em volta do Sol, implica dois movimentos, o que lhe faz percorrer seu curso regular e o que lhe provoca alguns desvios e oscilações acidentais. Assim, a humanidade, em cada ponto de seu caminho, tem dois movimentos. Seu movimento providencial e regular e um movimento caprichoso e perverso, que denominamos século. A qual dos movimentos você quer pertencer? A qual dos dois deseja consagrar suas forças? É preciso vencer esse movimento falso que se chama de século, um mau século, que é a resultante de todos os egoísmos, de todas as sensualidades, de todas as cegueiras e de todos os orgulhos do tempo. Movimento pecaminoso que dificulta e retarda o verdadeiro movimento do gênero humano. Portanto, romper com o século não é romper com a humanidade, é unir-se à humanidade e, ao mesmo tempo, a Deus. E, de fato, a primeira coisa que encontra a alma que se retira para estar com Deus é o amor pela humanidade. Mas quando o sentido divino revela-se em nós através do silêncio, o sentido humano, o sentido do outro, o sentido fraternal vem junto. A comunhão com a imensa humanidade começa quando abjuramos o espírito sempre sectário do século. Entramos então em união, em simpatia real e inspiradora, com o conjunto dos homens de todos os séculos e de todas as partes da terra, vivos e mortos, que estão unidos entre si e com Deus. Essa parte sã e essencial do gênero humano que tem unidade no tempo e no espaço, porque a recebe de Deus. Essa Assembleia Universal, essa Igreja Católica no mais amplo sentido da palavra, essa comunhão dos homens em Deus, recupera-nos, resgata-nos, reanima-nos com sua poderosa seiva e com suas divinas inspirações. Os temores comuns, as esperanças comuns, as vontades, os pensamentos, os esforços desse grande feixe de almas para a salvação e o progresso do mundo carregam-nos, penetram-nos, multiplicam-nos. Vemos o globo como Jesus Cristo o via, com lágrimas, vivendo os homens mergulhados nas trevas e nas sombras da morte. Oprimidos e pisoteados pelo mal, vemos com Jesus Cristo que a messe é grande e que são poucos os operários. Sabemos então o que nos cabe fazer. Sabemos em que pensar, em que trabalhar. Encontramos o assunto de todas as nossas obras.